Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Mas não nos deixes entregue às tentações, e livra-nos, Pai, de todos os males. Senhor Jesus, Espíritos amigos, benfeitores, estamos iniciando os estudos na Escola de Moral Cristã, no Centro Espírita Meimei, na cidade de Franca. Agradecidos pela oportunidade de podermos nos reunir, mesmo que seja remotamente, no prosseguimento do valoroso labor dos estudos evangélicos, a fim de que possamos nos fortalecer dia a dia perante os vossos ensinamentos e assim nos tornarmos homens de bem, homens cristianizados. Abençoai todas as tarefas cristãs, abençoai aquele que se esforça na sua renovação, sendo mais útil ao próximo. Que possamos nos lembrar dos irmãos que estão passando pelas enfermidades mais dolorosas, as aflições, para que nunca percam a esperança em Deus, a confiança de dias melhores. Assim, em vosso nome, nós damos por iniciados os estudos nesta manhã de domingo. Que assim seja. Nós informamos que no próximo domingo haverá as homenagens ao Dia das Mães, que está sendo preparada com muito carinho, com muito respeito e com certeza ficará muito bom. Convidamos a todos para o próximo domingo as homenagens às nossas valorosas mães. Para os comentários do Evangelho, na manhã de hoje, nós passamos a palavra ao Brínio Florencio. Bom dia! Hoje nós vamos ler do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Item 8. A parentela corporal e a parentela espiritual. Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são, as mais das vezes, espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações, que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Mas também pode acontecer sejam completamente estranhos uns aos outros, esses espíritos, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na terra por um mútuo antagonismo, e aí lhes serve de provação. Não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Então, para hoje, nós escolhemos esse trecho do Evangelho que fala de família, porque nós já adentramos o mês das mães e gostaríamos de trazer esse comentário como uma singela homenagem. Como tem sido de costume, hoje nós também vamos lembrar uma história que Meimei nos traz no livro Pai Nosso.
E a história se chama Mãezinha. Aqui, Meimei nos conta que quando Deus precisou colocar aqui no planeta Terra as primeiras criancinhas, ele precisava de alguém que fosse responsável por cuidar delas. E era uma tarefa muito importante. E ele pensou com muito cuidado em quem ele deveria chamar. E ele chegou à conclusão de que precisava ser uma pessoa que soubesse perdoar infinitamente. Também precisaria ser alguém que não enxergasse o mal, que soubesse ver o bem em cada pessoa, em cada situação. Alguém que tivesse o espírito de ajuda, que desejasse ajudar a todos sem exigir nenhum pagamento, totalmente desinteressado. Alguém que tivesse disposição e o carinho de aconchegar as crianças e guardar junto do coração. Alguém que tivesse muita serenidade e muita paciência para repetir o dia inteiro as lições mais simples. Alguém que pudesse ficar noites e noites acordada, mas sem reclamar. Alguém que soubesse cantar baixinho para adormecer os bebês que ainda não sabem conversar. Teria que ser também alguém que não se importasse de ficar em casa cuidando das crianças que ainda não podem sair para a rua. Alguém que soubesse contar muitas histórias sobre a vida e sobre o mundo, e sempre trazendo nessas histórias grandes ensinamentos. Precisaria ser alguém que não se importasse de abraçar e beijar crianças doentes. Alguém que segurasse nas mãozinhas das crianças, ajudando elas a dar os primeiros passinhos, até elas sentirem segurança. Alguém que levasse as crianças para a escola, para que elas pudessem aprender a ler, a escrever, as lições que a escola nos traz. E entre essas características, também essa pessoa precisaria ter muitas outras qualidades. E então, nosso Pai Celestial ficou muito pensativo. Ele pensou, analisou essa situação por bastante tempo. E chegou um momento em que ele parecia ter conseguido tomar decisão. Adivinha quem foi que Deus chamou para essa tarefa? Olha só. Ele chamou a mulher e deu a ela então o título de mãezinha e confiou a ela a tutela das crianças. E Meimei diz aqui no livro Pai Nosso que é por esse motivo que as nossas mãezinhas têm, que elas são as representantes do amor de Deus na terra, que a gente precisa esforçar para seguir os exemplos delas. E dessa maneira, se nós conseguirmos seguir esses exemplos, nós vamos estar sendo preciosos auxiliares de Deus. Então essa foi a história do livro Pai Nosso. E a gente fica pensando, nesses dias que estamos tendo a oportunidade de estar mais próximos da família, estar no lar por mais tempo. Nós participamos do dia a dia das mães um pouco mais, temos a oportunidade de acompanhar
às vezes ajudar em alguma tarefa, e seja quem for, né, pelo ângulo do filho, pela visão do companheiro, quase sempre, em todos os lares tem uma mãezinha ali dedicada a cuidar de todas as tarefas. E se nós prestarmos bastante atenção, se nós tivermos o coração aberto, os olhos para ver, em todas elas nós vamos conseguir enxergar essas características que Meimei traz aqui nessa história. E até mais, com certeza, mais características que, como é uma história curta, não couberam aqui, mas que as nossas mães, elas têm. E nós também lembramos das evangelizadoras da casa de Meimei. Eu mesmo tive a oportunidade de, quando era criança, ser cuidado por elas. E até hoje eu me sinto sob esse cuidado. Mas hoje a gente vê, né, elas com tanto carinho, com tanta dedicação, cuidando dos nossos pequenos. Então, gostaria de agradecer a todas elas, as evangelizadoras dos grupos infantis, também dos maiores, né, os evangelizadores também. Mas agora, enquanto eles estão pequenininhos, né, parece que a gente vê um pouco mais de perto, né, esse carinho, essa atenção, esse cuidado com cada um. E para encerrar, a gente gostaria de lembrar um pouquinho de Maria, que é a mãe do nosso Mestre Jesus. No livro Boa Nova, Humberto de Campos nos traz, aqui já na lição número 2, ele nos traz alguns relatos. Ele conta que certa tarde, Maria recebeu a visita de sua prima Isabel e ela trazia o seu filho João. E o momento da chegada foi um momento muito alegre. Eles conversaram um pouco, se cumprimentaram e logo as primas começaram a falar dos filhos. José estava trabalhando na carpintaria. Isabel dizia: nossa, eu fico impressionada com o comportamento de João. Ele às vezes parece que entra em profundas meditações. Uma criança desse tamanho. Eu às vezes encontro ele caminhando sozinho pelas estradas desertas, outras vezes sentado entre as grandes árvores, pensando. A gente fica tentando entender o que pensa uma criança desse tamanho. E Maria disse: pois eu também observo esse comportamento em Jesus. Às vezes, o encontro à beira das águas, às vezes, à beira da estrada, conversando com os viajantes que passam. Outras vezes, ele conversa com os mendigos, com as lavadeiras, com as pessoas da cidade. Mas a coisa mais interessante é que a palavra de Jesus é sempre de caridade. E ele fala de Deus de um jeito muito especial. Essa maneira com que ele fala do nosso Pai que está no céu, eu ainda não encontrei nem nos sacerdotes e nos grandes doutores da nossa religião. E as duas se entreteram nessas conversas tão saudáveis a respeito desses grandes espíritos que eram João, que mais tarde seria João Batista, e Jesus. E a tarde foi caindo, José chegou da carpintaria, e então as duas se entreolharam. As duas parece que no mesmo momento se lembraram de que fazia muito tempo que não viam as crianças. E como o coração de mãe é sempre muito preocupado com a integridade, com a saúde dos seus filhos, ainda mais Maria, que se preocupava muito com a segurança de Jesus, que ainda era
que ainda tinha, né, um corpo tão frágil, elas saíram a procurar. E foram encontrar os dois em cima de um pequeno monte, olhando o horizonte. Jesus, com seu pequeno dedinho, mostrava para João as paisagens ao longe. E Humberto de Campos diz aqui que quem os visse parecia que estava vendo um grande general e seu soldado de confiança, falando a respeito das missões que travariam na terra. E naquele momento que o sol estava se pondo, os últimos raios batiam nos cabelos claros de Jesus, o vento movimentava, e então as mães ali chegaram, pegaram as crianças e levaram de volta para dentro do lar. E foi então um momento, uma noite muito gostosa, muito agradável, mas eram esses relatos que nós gostaríamos de lembrar a respeito de Maria, do cuidado que ela tinha com o mestre, também Isabel, né, sua prima, falando as duas desses espíritos talvez os maiores que já pisaram aqui na terra. E então nós agradecemos a atenção de todos, mais essa oportunidade de estar aqui, e desejamos um bom domingo, um bom início de semana. Até mais.